Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área mais uma vez e continuamos ainda online. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Hoje a gente vai para a nossa aula 2. A gente vai ver o que é que a história estuda, tá? Ou seja, o objeto de estudo e as ferramentas que auxiliam no estudo da história. Então, roda a vinheta! Bom, para começar, nós vamos ver aí a questão do que a história estuda, né? Aí, normalmente, quando você pergunta o que é que a história estuda, o pessoal diz, gente, a história estuda o passado, né? É uma resposta razoavelmente correta. Mas será que a história só estuda o passado? Será que a única preocupação da história é o passado? Pois a gente viu na aula anterior que o passado, ele se relaciona com o presente e, consequentemente, também com o futuro. Então, quando a gente fala passado, presente e futuro, logo você talvez raciocine a palavra tempo, tá? E é exatamente o que a história estuda. Porém, há vários conceitos relacionados a tempo, tá? Por isso eu coloquei aqui a palavra tempo. Só que outras ciências também estudam o tempo. Será que as outras ciências estudam o tempo? Do mesmo jeito que a história estuda, que tipo de tempo a gente está falando? Bom, a meteorologia, né? Quando você liga lá a televisão e está passando, por exemplo, as notícias e de repente vai chamar a moça do tempo. Aí a moça vai dizer, o repórter pergunta, como é que está o tempo hoje? Aí a moça vai dizer, o tempo hoje está frio, o tempo hoje está quente, vai chover, não vai. Será que é esse o tempo que o historiador estuda? Né? Você já deve ter raciocinado de que não. Esse tempo aí é o tempo meteorológico, estudado pelo meteorologista. Tá? Não é necessariamente esse tempo, né, que o historiador se preocupa. Quando você estuda em geografia, né, o professor lá de geografia, ele vai falar da história da Terra e aí ele vai botar os períodos, né? Período proterozoico, mesozoico e vários outros períodos que tem. E aí você se pergunta, então é esse, né? Que aí fala da Terra, porque em história a gente também vai falar um pouco do surgimento da Terra. Bom, a gente também vai falar, mas esse tipo de tempo aí, o tempo da história da Terra também não é necessariamente o tempo que a gente vai estudar. Isso aí você vai ver melhor na aula de geografia, tá? Bom, um outro tempo que você diz é o seguinte, falou em tempo, eu lembro de relógio. Também não está errado, também faz a contagem do tempo. Esse tempo aí é o tempo que a gente chama de tempo cronológico, tá? Esse tempo também faz parte aí de todo o estudo relacionado à história, podemos incluir nele, na verdade, assim como outros, mas na verdade, o foco da história não é necessariamente também a contagem do tempo de maneira cronológica, apesar de que, né, estamos ligados também a esse tipo de conceito, mas não é esse. Então, que tipo de tempo a história estuda? A história estuda o famoso tempo histórico. E o que seria o tempo histórico? O tempo histórico, para deixar de uma maneira mais fácil, é o tempo da história da humanidade. É os períodos relacionados à história da humanidade. É esse o tempo em que a história se preocupa, é o tempo do ser humano. O momento que as coisas aconteceram ou deixaram de acontecer, né, ao longo da história do ser humano. De maneira mais simples é isso aí. Bom, uma outra coisa que a gente vai ver também são as ferramentas que auxiliam aí o estudo da história. E na sala de aula, quando ainda estava tendo aula, a gente trabalhou uma ferramenta que vai ser bastante utilizada no decorrer aí das aulas, que é a linha do tempo. Em sala de aula, né, a gente explicou como é que se faz a linha do tempo e inclusive vocês fizeram também linhas do tempo. Mas de maneira geral, só para dar uma relembrada, a linha do tempo, ela lembra muito, por exemplo, um programazinho de edição de vídeo, né, como os que estão sendo usados para editar nossas aulas. Lá você vai ver o vídeo todo esticadinho e ali naquele vídeo você vai ver pedacinhos e pedacinhos da história que aquele vídeo ali está retratando. Ou, por exemplo, quando você manda um vídeo pelo WhatsApp, que também abre todo o videozinho em pedacinhos, né? Então a linha do tempo ela tem essa característica, ela pega toda a história e desmembra em pedacinhos para a gente entender melhor. De maneira prática aqui para nós, a gente tem algumas divisões e algumas características da linha do tempo. Bom, para fazer uma linha do tempo bem organizada, você precisa ter primeiramente a própria linha, né? A linha, os acontecimentos em sequência da história que vai ser contada. Aí, para facilitar nossos estudos, a gente divide em períodos, né? A gente divide essa história aí em pedaços, como se fosse um livro.
que divide a história, por exemplo, em capítulos, para que cada capítulo você consiga compreender melhor o decorrer dessa história. Bom, a gente também, para cada período, pode botar títulos para identificar melhor o que se relaciona àquele momento em que você quer falar. Uma outra coisa também que normalmente a gente bota são as datas. Tá? A gente normalmente bota as datas aí para poder você se situar melhor no tempo. Então a gente organiza aí a questão das datas no calendário, por exemplo, que a gente vai falar mais na frente. E isso ajuda a gente a situar melhor os períodos que a gente está falando e vivenciando. E a gente também coloca a descrição, que seria mais ou menos no capítulo do livro o que está escrito, ou seja, descrevendo aquilo que aconteceu. Se você ainda não fez a sua linha do tempo, pode fazer agora. E se você já fez, confirma lá se está tudo certinho. Alguns já têm meu visto, né? Então não precisa nem rever. Mas aí você pode tentar fazer de novo. Aqui em sala de aula a gente fez sobre a história da nossa vida. E aí você pode agora contar outras histórias através da linha do tempo. Tenta aí ver se você consegue, beleza? Vamos lá para outra parte. Para dar como exemplo de linha do tempo, eu queria trazer uma linha do tempo bem clássica, que é a linha do tempo da história da humanidade, que a gente vai trabalhar em sala de aula no decorrer dos períodos de estudo da gente aqui na escola. E essa linha do tempo, ela costuma se dividir, né, como eu falei aqui, que divide em períodos. Cadê? Períodos. Essa linha do tempo, ela tem uma divisão bem clássica. Ela divide a história da humanidade em pré-história e história propriamente dita. Aí alguns dizem assim, pré-história, mas pré não significa antes? Significa. A gente vai ver isso mais na frente quando falar de pré-história. Mas a princípio vamos entender que é só um nome dado a esse período, tá bom? Na pré-história, por exemplo, a gente também tem uma subdivisão. Ela é dividida em Idade da Pedra e Idade dos Metais, dois assuntos que a gente vai ver quando for pré-história. As próprias idades aqui, ou seja, as próprias divisões, também têm subdivisões. Por exemplo, tem livros que têm os capítulos, mas tem as subdivisões dos capítulos, com os tópicos, com os subtópicos, com versículos, enfim, subdivisões. Então, uma história pode ter divisões e subdivisões. Na história clássica, né, na história propriamente dita, a gente tem as famosas divisões, Idade Antiga, Média, Moderna e Pós-Moderna. Todos esses períodos aí vão ser vistos e vivenciados, né, em sala de aula, nas aulas de história. A gente ainda tem muita coisa para ver, mas vai dar certo. Vamos lá. Lembrando que a gente não vai ver todas essas coisas só no sexto não, isso é no decorrer do sexto ao nono ano, tá bom? Vamos seguir. Bom, outra coisa que a gente pode falar também, né, é sobre a forma de organização do tempo. Por exemplo, uma forma de organizar o tempo pode ser o relógio, né? O relógio, ele vai dividir o tempo ali em minutos, horas, segundos, né? É uma forma bem importante para o nosso dia a dia. Desde a antiguidade que o ser humano ele tenta organizar o tempo, inclusive utilizando ferramentas. Aí eu falei aqui para o nosso uso a linha do tempo, mas só a título de curiosidade, a gente também tem outras ferramentas, né? No decorrer da história da humanidade, a gente vai ver aí o uso do relógio. Ô professor, mas o relógio que a gente conhece já existia desde aquele tempo? Obviamente que não. Né? A princípio, relógios, né, mais rústicos, a princípio relógios de mecanismo mais simples, até chegar na era digital, com os relógios digitais, os que só faltam falar, ou melhor, falam, né? Mas a gente tem aí esse desenvolvimento técnico aí, muito importante, né, na forma de organização da contagem de tempo do ser humano. Mas talvez o que a gente vai usar um pouco mais será os calendários, tá? Quando eu digo os calendários é porque não só existe não só existe aquele que a gente usa. O que a gente usa, que é o calendário cristão, esse aí que começa a contar a partir do nascimento de Cristo, que a gente comemora no Natal e vai contando aí em diante, já chegamos no ano de 2020, por exemplo, que é a data desse vídeo aqui. Esse daí, ele é provavelmente um dos mais influentes e importantes da história. Mas existem outros, por exemplo, os árabes, eles também têm o seu próprio calendário, que já começa a contar a partir de outro momento. Os judeus também têm um calendário muito famoso, que começa a contar a partir, por exemplo, do Êxodo, que é uma outra história que a gente vai ver mais na frente. Então, existem vários tipos de calendário. Mas para o nosso, né, aquele que a gente usa no dia a dia, e vai usar também em alguns momentos na aula de história, a contagem de tempo é feita a partir do nascimento de Jesus, como eu falei, e a gente já está aí no ano 2020, depois de Cristo. Uma característica bem importante para o estudo da história, já que a gente leva em consideração os acontecimentos dentro do ponto de vista do nosso calendário, então a gente começa com a nossa primeira divisão, que é a divisão dos acontecimentos antes de Cristo e dos acontecimentos depois de Cristo. Acontecimentos esses que, quando são registrados, eles normalmente usam a sigla
A, C e B, C, que é justamente antes de Cristo e depois de Cristo. Essa é fácil, tá bom? Mas guarda aí na cabeça, porque vai ser bem importante no decorrer dos estudos. Uma outra coisa interessante também é a questão da contagem dos séculos. Normalmente você vê aí nos livros, ou mesmo nos estudos propriamente dito, né? Século XIX, século XX, lembrando que normalmente é algarismo romano, então é bom aí, para quem ainda não tem muita facilidade com o algarismo romano, relembrar o algarismo romano, tá? Mas você consegue, vamos lá. Bom, mas voltando. Aí, para a gente fazer a contagem de século, né, normalmente, isso aconteceu no século tal. Mas o século tal é de que ano a que ano? Então, se você tem dúvida em saber a qual século pertence aquele ano que você quer falar, você tem um métodozinho bem simples de conseguir decifrar. Vê bem, você vai pegar os anos que são terminados com números de 1 a 99, por exemplo, 1323. Então, 23, ele está entre 1 e 99. Beleza? Então, de 1 a 99, qualquer ano que terminar entre o número 1 e o número 99, você vai cortar e o número que sobrar, você vai somar mais 1. Ao somar esse mais 1, aí você vai ter o século. Nesse caso, 1323, cortou os últimos números, somou mais 1, deu 14. Logo em algarismo romano, a gente tem aí o século 14. Tranquilo, facinho. Se o século for terminado em 00, aí é mais fácil ainda. Você só vai precisar cortar os zeros e o número que sobrar é o número equivalente ao século. Nesse caso, 1900, cortou os zeros, sobrou 19, século 19, também é algarismo romano. Beleza? Meu povo, é isso. Deixem seus comentários, deixem seus likes, continuem seus estudos aí em casa e já já a gente está se vendo, tá bom? Um cheiro e um abraço a todos e até mais!